Olá, olá, moçadinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Couto na área e nós vamos continuar a nossa matéria agora no módulo 13, na página 307, e o assunto agora vai ser sobre as algas, tá bom? Nesse caso aqui, eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos trazer muitas curiosidades e também muita informação ligada à evolução desse grupinho, beleza? Vamos lá! A estimativa é que as algas surgiram há aproximadamente 1,5 bilhões de anos atrás, tá? Com o surgimento, elas conseguiram enriquecer o nosso planeta com oxigênio, ok? Graças à sua fotossíntese. As algas são organismos eucariontes, ou seja, elas possuem um núcleo que vai ser delimitado por uma membrana, é um núcleo bem separado dentro da célula, tá? E esses organismos podem ser unicelulares, formados por apenas uma célulazinha, ou pluricelulares, mais de uma. Uma vez que elas fazem fotossíntese, elas são classificadas como autótrofas, ok? Lembre que a fotossíntese é aquele processo em que o organismo, com a luz solar, consegue fabricar o seu alimento e devolve oxigênio para o ambiente. Agora, na página 308, nós vamos falar sobre a estrutura das algas. Bem, as algas vivem em ambientes aquáticos, tá? Pode ser tanto o ambiente marinho quanto o ambiente de água doce. Preferem também, em alguns casos, os ambientes terrestres úmidos. As cianobactérias que estão aqui na nossa imagem, logo à direita, tá? Pertencem ao reino Eubactéria e elas são muito úteis devido à sua alta quantidade de fotossíntese, ou seja, elas fornecem bastante oxigênio. As algas unicelulares compõem o que nós chamamos de plâncton, tá bom? E algumas algas pluricelulares, que no caso são algas com várias células, né? Elas podem atingir o tamanho de até 35 metros. Então, o que nós podemos ver aí? Uma grande variedade, algas unicelulares, minúsculas, microscópicas, até algas muito grandes de 35 metros. Ainda na página 308, vamos falar um pouquinho sobre plâncton, que é composto por fitoplâncton e zooplâncton. Bem, para começar, o que é o plâncton? Galera, o plâncton ele tem uma importância enorme na cadeia alimentar aquática. Então, o plâncton serve como grande parte do alimento numa cadeia alimentar. O que significa plâncton? Significa flutuante, vagante. Então, ele é composto por vários organismos muito pequenininhos que são carregados pela correnteza, ok? O plâncton pode ser dividido em fitoplâncton, que são formados por organismos, no caso, fotossintetizantes, organismos autótrofos, aí entram as algas, e o zooplâncton são os organismos que não realizam, nesse caso, a fotossíntese, ok? Então, o plâncton engloba dois grandes grupos, tanto o fito, que quer dizer vegetal, quanto o zooplâncton. Classificação. Um dos critérios para classificar as algas é a sua pigmentação, ou seja, a sua cor. Então, nós podemos ter algas de cores bem variadas. Por exemplo, a alga azul, a alga vermelha, a alga verde, a alga parda. Outro critério, também para classificar, é a composição da parede celular. Lembra? Célula vegetal tem parede celular acima da membrana plasmática, ok? A maioria das algas não tem nenhuma estrutura de locomoção. Elas apenas se deslocam pelas marés. E por incrível que pareça, é uma curiosidade bem interessante que está aqui na nossa foto à direita. As algas, em alguns casos, né, podem emitir luz. Tá? Não podemos generalizar que todas as algas fazem isso, é apenas algum grupinho. Mas repare na imagem. Com a batida na água, as algas liberam uma luz levemente azulada. Na nossa apostila, na página 309,
Você tem uma imagem bem bonita sobre isso aí, ok? Bora fazer uma atividade comigo agora, pessoal. Página 309. Resolva o criptograma abaixo. Para letras iguais, utilize números iguais. Nas casas em destaque surgirá o nome de uma camada da Terra que sofre grande influência das algas. Número 1. Um dos principais grupos de algas. Vamos lá? Um dos principais grupos é o grupo das algas parda, tá? Você vai escrever ali na letra A, parda. B. Um dos componentes encontrados nas algas e usados em sua classificação. Como que a gente pode classificar essas algas? Pelo seu pigmento. Resposta: pigmento. C. Processo que apenas algumas algas conseguem realizar por possuírem flagelo. Se possui flagelo, então a resposta é locomoção. D. A classificação dada aos seres heterótrofos do plâncton. Heterótrofo é aquele que precisa captar alimento, ok? Quem faz alimento é autótrofo. Nesse caso, eles não fazem, então eles são zooplâncton. Zooplâncton. E uma das substâncias contidas nas algas, resultado da fotossíntese. A fotossíntese quer fazer o quê? Glicose. Açúcar, né? A resposta é glicose. F. Processo por meio do qual as algas produzem seu alimento. Facinho. Através da luz rola a fotossíntese. G. Gás que só começou a existir na Terra em abundância depois do aparecimento das algas. Esse é o gás importante para a vida, que é o oxigênio. Letra H. Um dos substratos das algas. Onde que as algas costumam ser encontradas? Na areia. E letra I. Certas algas vivem no corpo desse animal. Sim, algumas algas podem estar presas a um outro animal e nesse caso, como exemplo, a gente usa o animal chamado hidra, ok? Agora que terminou a cruzadinha, eu espero que você veja a palavra que ficou em destaque nas casas verdes, olhando lá de cima para baixo. E qual é a palavra que formou? Atmosfera. Página 310, os papéis das algas. Bem, primeiramente, qual é a grande importância ecológica? De fato, é a fotossíntese, pessoal. Sem as algas, nós não teríamos o nosso oxigênio. Mas, Couto, e as árvores, elas não fazem fotossíntese? Sim, elas fazem. Só que o oxigênio que as árvores produzem, elas mesmas consomem. Não é o suficiente para alimentar o mundo com oxigênio. Então, nós respiramos graças às algas. Outra importância é a cadeia alimentar aquática. Nesse caso, as algas, tá? Elas têm a base da cadeia alimentar. Então, graças às algas, há alimento para outros organismos. E assim sendo, você pode ter até a teia alimentar. O que é a teia alimentar? É quando você tem várias cadeias unidas, ok? Existe uma situação na importância ecológica bem interessante, galera, que é a foto aqui de baixo, que é a maré vermelha. Bem, o que é a maré vermelha? Maré vermelha é quando as algas vermelhas, elas liberam na água uma substância tóxica, uma toxina, e ela assume uma cor meio laranja, meio avermelhada assim. E essa toxina, ela pode matar alguns organismos, como ostras, mariscos e peixes, ok? Para a importância econômica, ali na página 312, nós temos a situação em que as algas podem contribuir com a indústria farmacêutica. Sim, elas podem fazer o que nós temos aqui na nossa imagem no canto direito, o agar-agar, tá? Que ele é usado justamente para laboratório como meio de cultura para bactérias, alimento de bactéria, para as bactérias crescerem e poderem ser classificadas. Pode ser usado na indústria dos cosméticos,
para a confecção de algumas tintas, bastante utilizada na parte de alimentos, pois ela é rica em alguns nutrientes, dentre eles iodo, ferro, cálcio, fósforo, magnésio, tá? E o pessoal que curte uma comida japonesa aqui no lado direito, né? Nesse caso, a alga nori, ela é feita com as folhas pretas, né? Então você tem ali o sushi. Pessoal, bora comigo na atividade 2 da página 313. Esquematize uma teia alimentar constituída por bactérias e fungos, algas, peixes comedores de algas, peixes comedores de outros peixes e peixes comedores de algas e de outros peixes. Como que você responde isso? A resposta está aqui embaixo, já prontinha para você, mas como que eu quero que você pense nesse exercício? Galera, sempre destaque o organismo produtor. O organismo produtor é aquele que é a base de toda a cadeia, de toda a teia alimentar. Então, nesse caso, são as algas. As algas servem de alimento para os peixes comedores de algas, servem de alimento para os peixes comedores de algas e de outros peixes, e servem de alimento para bactérias e fungos. Agora, os peixes comedores de algas servem de alimento para bactérias e fungos. Bactérias e fungos vão se alimentar também de peixes comedores de algas e de outros peixes, por causa da decomposição, ok? Então, essa é a nossa linha de raciocínio. Claro que a resposta no exercício, ele mostra uma situação assim que as flechinhas estão mais amontoadas. Mas se você fizer de maneira linear, não está errado também, tá bom? Só não se esqueça, uma cadeia alimentar sempre começa com o produtor, as algas, e sempre termina com o decompositor, que são as bactérias e fungos, ok? Exercício 2 da 313. Um aquário apresenta um tom esverdeado em suas paredes internas. Além disso, durante o dia, aparecem pequeninas bolhas de ar junto às manchas verdes nas paredes do aquário. Sobre essa situação, responda. Quais organismos estão formando as manchas verdes? Bem, isso é fácil, né? Porque o organismo fazendo mancha verde está fazendo fotossíntese, então são algas. Qual processo esses organismos estão realizando que causa a formação das pequeninas bolhas? Bem, o processo para fazer essas bolhas seria o processo da fotossíntese, em que o organismo absorve o CO2, o gás carbônico, e libera o oxigênio. E letra C. Que gás certamente deve formar as bolhas? Justifique sua resposta. O gás é o gás oxigênio, tá? E ele é produzido pela fotossíntese. Beleza, moçada? Qualquer dúvida, anota aí no cantinho da sua apostila para a gente esclarecer na nossa próxima aula. Teste 1 da página 313. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente a coluna da esquerda, tipo de plâncton, a da direita, os componentes. Então você tem a letra A, zooplâncton, e o B, o fitoplâncton. Vamos lá. Microcrustáceos. Microcrustáceos estão relacionados a zooplâncton. Então vai ficar ali, no caso, A1. Larva de peixe. Larva de peixe também é zooplâncton. Então fica A2. Diatomáceas. Galera, diatomácea são algas. E a alga é fitoplâncton. Então fica B3. Alga verde unicelular. Alga verde é fitoplâncton, então fica B4. Larvas de vermes. Larva de verme é zooplâncton, A5. Cianobactéria. Cianobactéria é alga. Se é alga, é fitoplâncton, então fica B6. Bactérias. Bactérias fazem parte do zooplâncton, A7. E larva de inseto também é zooplâncton, A8. Nesta sequência, nós teremos então a letra C, ok? A1, A2, B3, B4, A5, B6, A7 e A8. Letra C. Vamos para o teste 2 da página 314. Em relação à teia alimentar esquematizada no exercício 1 da atividade 2 da página 313, o que aconteceria se o produtor, as algas, fosse gradativamente exterminado até desaparecer? Galera, sem produtor a gente vai ter problema nos outros níveis, você lembra? Então vamos ver o que vai acontecer. Letra A.
Os consumidores primários, principalmente os exclusivamente herbívoros, tá? E os consumidores secundários, os peixes que se alimentam também de outros peixes, deixariam de ter alimento e acabariam morrendo ao mesmo tempo. Não, moçada, não é ao mesmo tempo. Primeiro morreriam os consumidores primários, depois os secundários pela ordem. Letra A não serve. B. Os consumidores primários, principalmente os exclusivamente herbívoros, deixariam de ter alimento e acabariam morrendo. Sim, o mesmo aconteceria em seguida com os consumidores secundários, os peixes que se alimentam também de outros peixes. Sim, galera, a resposta é a letra B. C. Os consumidores primários que se alimentam exclusivamente dos produtores deixariam de ter alimento e acabariam morrendo. Porém, os consumidores secundários, os peixes que se alimentam também de outros peixes, não seriam afetados? Sim, eles seriam afetados porque eles não teriam alimento, pessoal. E D. Os consumidores primários, principalmente os exclusivamente herbívoros, deixariam de ter um hábito herbívoro e passariam a se alimentar de outros peixes, como os consumidores secundários. Os peixes que se alimentam também de outros peixes que passariam a se alimentar exclusivamente de outros peixes. Nossa, que confuso! Mas ele já entregou que está errado. Por quê? Ele está falando que os organismos se adaptariam e deixariam de ter hábito. Isso não acontece na realidade, tá? Vamos ficar então com a letra B. Agora deixo para vocês uma atividade na página 314, tá? A seção em casa. Você fará o teste número 1 e o teste número 2, tá? Em casa, número 1 e número 2. Aí podemos tirar as dúvidas na nossa próxima aula, tá bom? Pessoal, uma ótima semana para todos vocês, tá bom? E quarta-feira estamos aí. Abraços do Couto.